Inclusive o Flávio Bolsonaro, segundo lugar, continua despencando, apareceu ainda mais abaixo em comparação à Atlas Intel de maio, Romeu Zema com um resultado deprimente e o Caiado também. O Renan é o único nome que se destaca. Oi, pessoal, aqui é a Nath, criadora do canal Ruptura Brasil. Por aqui vocês vão encontrar política sem filtro, sem censura e sem mimimi. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem também acompanha a política. Agora bora lá pro vídeo. São 10 horas e 15 minutos, a gente está conversando, entrevistando o Arthur Duval, do MBL. Arthur, Renan aparece na Atlas Intel de hoje com 7,8%. Ele cresceu 0,9% em relação à última Atlas Intel de maio. Grande parte do público do MBL aguardava o Renan com 2 dígitos na pesquisa de hoje. Inclusive, eu particularmente falei semana passada que não acreditava nisso, acreditava que nessa Atlas ele teria uns 8,2, 8,1, saiu com 7,8. Acho que é um número fantástico para o Renan Santos. Inclusive, o gráfico que mostramos há pouco mostra o Renan em pleno crescimento, enquanto os outros, inclusive o Flávio Bolsonaro, segundo lugar, continua despencando, apareceu ainda mais abaixo em comparação à Atlas Intel de maio, Romeu Zema com um resultado deprimente e o Caiado também. O Renan é o único nome que se destaca. Você acha que na próxima pesquisa Renan aparecerá com 2 dígitos, no caso na Atlas Intel? Timóteo, olha só, as coisas na vida, né, como um todo, não na política, as coisas na vida, elas não são lineares. A gente tem uma tendência de achar que as coisas elas progridem ou regridem em linha reta, e não é assim. As coisas são exponenciais. O fato do Renan, no meio da Copa do Mundo, no meio do decrescimento da esperança do que se chama de direita, com o principal candidato da direita derretendo, ele crescer 0,9% em poucos dias, mostra que a gente é um fenômeno. Assim, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu disputei a eleição em 2020, a pesquisa de boca de urna me dava 1% para a Prefeitura de São Paulo, tá? Eu disputei contra a máquina do Bruno Covas, contra o bolsonarismo e a máquina do Centrão do Celso Russomano, disputei contra PT, disputei contra um monte de gente, contra Guilherme Boulos, e a despeito da pesquisa que me dava 1%, tá? Eu fiz 10. Ninguém acreditou. Eu duvido que o Renan tenha 7,8. Eu duvido que ele tenha 7,8. Mas o fato dele aparecer com 7,8 é uma excelente notícia, porque mostra o seguinte, no meio do terremoto, só tem um organismo, que é o que se chama de antifrágil, que está se beneficiando do caos, que é o Renan. Todo mundo está caindo, e te digo por quê. O Flávio Bolsonaro, não preciso nem dizer aqui, né, vocês, com muita coragem, expõem isso como poucos outros portais de notícia expõem, né, os escândalos do Banco Master, a própria desunião da própria família, mostra que ali é o seguinte, é um sentindo o cheiro de sangue do outro, querendo canibalizar o próprio público para tomar para si o protagonismo. É a Michelle, é o Nicolas, é o Silas Malafaia, cada um empurrando, dando aquele totozinho no outro do abismo, tá? Porque realmente ali tá tudo sujo com o dinheiro do Vorcaro. O Flávio e o Zema, eles também não se beneficiam desse caos porque eles estão no mesmo barco. Eles passaram pano durante todos esses anos a todo o desmonte do combate à corrupção que o bolsonarismo fez. Esses caras não fizeram absolutamente nada. No caso do Zema é ainda mais grave, porque além disso, ele dentro da esfera onde ele geria, ele deu os maiores perdões fiscais da história de Minas Gerais. A gente acabou de ver aqui no caso do Salim Matar, no caso da empresa de energia dele, como é que é mesmo? É Eletrozema, né? Ele deu benefício fiscal para a própria empresa, cara, né? Então ele fala dos intocáveis do STF com aquele biquinho, mas ele também não fala dos intocáveis, não é mesmo? Dos amigos dele. Agora, quem é o único cara que tá há 10 anos mostrando coerência e há pelo menos 7 anos falando, não acreditem nesse barco furado chamado bolsonarismo? O Renan. Então, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte, em janeiro desse ano, Timóteo, ele não tinha 100 mil seguidores, cara. Ele não tinha 100 mil seguidores. Está com quase 2 milhões em pouquíssimos meses. Né? Um exemplo ruim que eu vou dar, eu não estou dizendo que é um exemplo a ser seguido, mas é um exemplo de como as coisas não são lineares. Em março de 2024, o Pablo Marçal era uma piada. Na véspera da eleição, esse cara tava pra ganhar a eleição, ele se enterrou com uma falsa acusação de que o Boulos cheirava pó no podcast do Vilela, mas esse cara era um dos favoritos a ganhar na Prefeitura de São Paulo, inclusive, tá? A falsidade do Jair Bolsonaro, que no segundo turno aí, pô, vamos de Pablo Marçal pra ele for aí, pô. Uma fraqueza na hora de declarar o apoio, inclusive, ao Ricardo Nunes, que era o candidato dele. O que eu tô dizendo é o seguinte, a gente não deve focar na camada mais externa da cebola. A nossa militância é mais, a nossa militância conseguiu um recorde. Nunca na história do Brasil um partido conseguiu coletar o tanto de assinaturas que a gente coletou, batendo mínimos de todos os estados em tão pouco tempo. Isso nunca isso aconteceu. Nossa militância é mais. Eu tenho certeza absoluta que quando passar chegar perto da campanha, a não linearidade do Renan, que já está se mostrando, vai ser ainda maior. Eu quero lembrar que quando uma coisa é exponencial, ela começa a curva e acentua no final das contas. Então eu tenho certeza absoluta. E ó, tá gravado isso daqui. Eu tenho certeza que na segunda quinzena de julho, todo mundo vai se surpreender com o quanto que as pessoas vão estar falando de Renan Santos. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Concordo totalmente, Arthur. São 10 horas e 21 minutos, excelente análise. Também está conosco o Gabriel Bruno, que é do MBL, mas não adianta ficar também com pergunta de associado. Tem que fazer uma pergunta
né, de bancada brado. O Gabriel, Bruno, diga aí, Gabriel. Pedir pra ser imparcial, pra mim é um pouquinho impossível, né? Enfim, relações com o MBL são muito bem pessoais. Mas enfim, fazer uma pergunta um pouco mais direcionada a perguntar como é que está um pouco a rotina, que deve estar bastante complicada no escritório aí, com o Renan e tudo mais. Mas é uma pergunta muito curta, que em essência, eu sei de algumas coisas que estão acontecendo, mas o crescimento ainda é silencioso, que a gente está tendo, ou está sendo algo mais explosivo? Dando contexto, o crescimento silencioso é de um antigo militante, o apoiador do Juan Patrick, que é do algum interior aqui, doido da Bahia. Enfim. E aí, Arthur, o que você acha? Desculpa, eu não entendi. Cortou o finalzinho da pergunta, perdão. Não, eu perguntei se o crescimento, como diria um antigo militante da MBL, não sei como é que ele tá, o Juan Patrick, o crescimento ainda é silencioso ou já estamos conseguindo explodir em alguma coisa assim, em alguns cantos do país? Silencioso, entendi. Isso. Entendi. Não, o crescimento não é nada silencioso. Eu vou te falar uma coisa, cara. Onde a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente sente na prática. Quando eu viajava com o Renan ano passado, por exemplo, e as pessoas me encontravam, ô Arthur, como é que tá? Beleza, meu povo, vamos tirar uma foto, que legal, cara, pô, tamo junto. E aquilo dá uma satisfação, cara. Vocês não têm noção do quão gostoso é uma pessoa vir reconhecer o seu vivo. A pessoa quebra a barreira da timidez e vem trocar uma ideia com você. Eu confio em você, cara, você faz isso, é uma coisa que é de verdade, é muito gratificante. E geralmente eu tava com o Renan, as pessoas, beleza, ou quem é esse cara? Ou, legal, Renan, pô, você não é aquele cara? É sempre assim, né? O que aconteceu esse ano? Eu fui com o Renan pra Santa Catarina, e na volta do aeroporto, um cara reconheceu o Renan, tirou foto com o Renan, olhou pra mim e falou, meu, tem como você tirar uma foto minha com ele? Isso é muito, cara, isso é muito louco, isso é muito maravilhoso, porque mostra o seguinte, a gente, é o que eu tava falando no começo da entrevista, a gente não é, sei lá, uma figura que é muito carismática, é muito popular e fala muito bem, e todo mundo se atrela a ela tentando tirar um quinhão da popularidade, e a gente é um projeto. E o projeto, ele é muito mais poderoso do que uma ou outra candidatura. Isso é muito, 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 muito mais poderoso do que você ficar orbitando uma popularidade, porque a popularidade ela vai e vem. A credibilidade e a estrutura que você monta com coerência, ela é muito mais firme. Eu vou dar um exemplo de quem faz isso de uma forma nefasta. Você pega, por exemplo, o PT. Por mais que o Lula seja uma figura popular, etc., o PT sempre foi um time. Zé Dirceu, José Genuíno, esses caras, eles dominaram uma série de outras coisas, dominaram a imprensa, dominaram o Ministério Público, os sindicatos, até eles ganharem a eleição em 2002. Os caras demoraram quase 20 anos para chegar lá. E depois, lá, eles se estabeleceram de uma forma que, mesmo depois do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, um atrás do outro, foi Mensalão, Petrolão, impeachment da Dilma, prisão do Lula. Os caras voltaram ao poder e se reestruturaram porque eles não são um projeto que orbita uma figura popular. Eles são muito mais do que isso. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, só que de forma virtuosa. A gente tem que pegar o que esses caras fizeram simplificando, para o mal e fazer para o bem. Perfeito. Então o nosso crescimento, cara, eu não diria que ele é silencioso, porque o crescimento é aquela coisa assim, tá todo mundo quietinho, e de repente, não é esse não. Ele é um crescimento esperado, mas ele é um crescimento, como eu falei, que como ele é não linear, a explosão midiática vem depois, mas ela é esperada. Porque uma coisa que ninguém se surpreendeu foi com o Renan sendo colocado como pré-candidato à presidência, ele ter crescido tanto no Insta. Não foi uma coisa que, nossa, não, a gente já esperava isso, a gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já está vendo isso antes de todo mundo. Então, quando o Renan começou a aparecer lá com 0 ponto alguma coisa nas pesquisas, a gente nem esquentou a cabeça, a gente falou, calma, gente. Calma, a gente precisa chegar nos 2 dígitos, porque existe uma coisa com os 2 dígitos que é o seguinte, as outras pessoas que não prestam atenção passam a prestar. Mas quem já presta atenção desde janeiro já sabe que a gente vai chegar. Então, o que a gente precisa é só cruzar a linha da possibilidade. Que aí vem os investidores, aí vem uma elite que estava de olho, mais ou menos, fala, não, puta, esse cara é possível. Então, eu não acho que o nosso crescimento é silencioso, eu acho que essa troca, né, de quem é a figura da vez acontece com tanta espontaneidade, porque a gente é um projeto de verdade. A gente é um projeto no melhor sentido da palavra. Então, eu tenho certeza, cara, quando vier a explosão midiática, vocês, por exemplo, vocês não vão se surpreender. Não, entendeu? Porque aqui mesmo teve evento aqui na Bahia mesmo, com o Renan aqui, a gente teve um problema. Quando a gente estava organizando, eu falei, gente, olha, a gente tem que pegar um espaço com pelo menos que dê um pouco mais de 300 pessoas de maneira confortável. Ele disse, não, nossa ideia muito vai ser 200 pessoas e tal, não sei o quê. Teve um problema lá no bar onde foi, na casa de evento, que quando chegou a 250, a gerente estava com a mão na cabeça e ainda tinha mais 50 pessoas para entrarem, bem mais que 50 pessoas que entrarem. Ou o problema que teve lá em Brasília mesmo, que deu mais de 1.000 pessoas em um evento pago, entendeu? Então, as coisas estão acontecendo. O nosso congresso do ano passado, aqui, não sei se você teve presente em São Paulo, deu quase 1.000 pessoas.
Tá? Sim, E o tá bom. congresso é uma coisa barata de se fazer, cara. Eu falo isso, não é, como quem ostenta. Eu tô falando, o custo de fazer um congresso desse tamanho é alto. O ingresso da área VIP tava mais de R$ 1.000, cara. Porque a gente teve que financiar, Mas, às vezes, Arthur, caravana. você tem que ser uma sincero que série o pessoal, na verdade, foi pro evento pra ver a banda. A banda Limão Rosa. Estreia da Mas banda uma Limão coisa Rosa. também, Fala. ó, eu vou falar pra você. Tudo bem, vocês podem me chamar de sonhador, podem me falar, que pretensão. Mas quando alguma coisa está pujante, quando você está bem, quando você está produzindo, quando você você produz em várias áreas da sua vida. E o fato da gente ter uma forma de expressão cultural, que é uma banda, com engajamento da nossa militância, significa que nós estamos produzindo em tudo quanto é área. Cara, a gente tem uma revista impressa, isso é uma coisa louca. Se você parar pra pensar que a gente criou uma revista impressa em 2023, quem em sã consciência, eu falo, não faça uma revista somente impressa. Eu falei Forma semana digital que vai passada. dar certo. Ninguém. As pessoas falam, imagina, vocês estão loucos. Cara, escreva um livro. Escreva um livro que a pessoa vai pegar e abrir pra ler sobre o que vocês querem pro Brasil. A pessoa vai falar, cala a boca, vocês não vão conseguir. Cara, a gente vai criar um partido, imagina. Cara, a gente vai montar uma banda. E aí eu digo pra você, sabe o que nós temos que fazer? Timóteo, sabe umas coisas que as pessoas não acreditam e nós temos que fazer? Nós temos um dia, por exemplo, que ter uma universidade para formar pessoas em direito e essas pessoas ocuparem os espaços públicos que hoje são ocupados por pessoas que pensam diferente da gente. Não adianta eu ficar aqui, ficar apontando dedo e falar, ai, o Ministério Público é de esquerda, ai, o juiz é corporativista. Tudo bem, cara, e o que a gente está fazendo para isso? Então, a gente sonha num projeto que ele é verdadeiramente completo, cara. A gente vai ter desde banda de rock até a universidade para formar promotor e juiz, cara. Porque a gente precisa transformar o Brasil, e aí voltar no que eu disse, da forma oposta que o PT de forma eficiente transformou de forma nefasta. O PT foi muito eficiente, desde o seu surgimento nos anos 80 até agora, 2026, em levar o Brasil para onde eles acreditam que era o caminho certo, e tá errado. Nós agora precisamos fazer a mesma coisa com o sinal trocado, nós precisamos fazer com a mesma competência uma coisa com mais virtude. E nós estamos fazendo isso, cara. Nós estamos tentando, cara, falar as pessoas, velho, vamos fazer projeto de teatro, vamos fazer projeto cultural de dança, vamos fazer projeto de bandas, vamos ter uma editora, vamos ter um selo, uma gravadora, vamos ter uma faculdade de direito, vamos ter candidatos, vamos ter partido. A gente tem que ocupar os espaços que a chamada direita deixou de lado para ficar bombando no Instagram. Entendeu? Alguém precisa fazer isso, cara. E o único grupo político que está fazendo isso somos nós.